Fala galera, tudo certo? O Edson aqui da Conquista Tecnologia. Sabadão de manhã, estamos aqui trabalhando meio período. E vamos montar essa magnífica máquina. Vai ser a mais fortinha que eu vou montar aqui nessa semana, que eu tô montando algumas máquinas. E essa máquina aqui com certeza vai agradar muita galera. Já é uma máquina saindo do intermediário, já dando uma pisadinha lá nas máquinas high-end. Apesar de ainda não ser, ela das linhas mais básicas é a mais forte. E das mais fortes ela é a mais fraca. Ela é bem ali no meio do caminho, a famosa roda tudo. Sei. Sem abrir mão, claro, de todo custo-benefício. E essa maquininha que eu vou mostrar pra vocês agora, peça a peça e na sequência a montagem. Então, bora! Então, galera, maquininha que vamos montar hoje aqui, trata-se de um Ryzen 5. Esse modelo aqui é mais forte, é o modelo 5600. Melhor custo-benefício do mercado hoje. Acima dele temos alguns outros dessa linha 5000, como o 5600X, que é basicamente o mesmo processador, só que um pouco mais de clock, tem 200 MHz a mais de clock, tanto no clock base quanto no turbo boost. O que eu particularmente não acho uma vantagem muito grande, porque ele costuma ser ali uns 150, 200 reais mais caro, só que ele fica praticamente o preço do Ryzen 7 5700X, que ele é melhor do que ele. Para jogos não tem muita diferença, não tem quase nenhuma diferença. Basicamente o que difere entre o 5 e o 7, o 5600X e o 5700 é que o 5600X ele é um processador com 4.6 GHz, o 5700X também, porém o 5700 ele tem 8 núcleos, consequentemente 16 threads, enquanto o Ryzen 5 tem 6 núcleos e 12 threads. Clock é o mesmo, desempenho para jogo nessa quantidade de núcleos é a mesma, praticamente a mesma, existe um empate técnico entre os dois. E essa especificação aqui, ó, que é a mais barata de todos eles, também é um 6/12, porém ele é 4.4 de boost final, nada impactante. Pela diferença de desempenho eu não vejo vantagem em pegar um X, então acaba aplicando esse valor, essa verba em outros pontos do computador que te trarão retorno, mais retorno. Esse processador aqui, ele é um 3.5 na base, 4.4 em turbo boost, não tem vídeo integrado. Trata-se só do processamento bruto mesmo, nós vamos utilizar a placa de vídeo, não é um problema para nós. E o diferencial desse, para os outros irmãos mais novos dele, como o Ryzen 5 5500 ou 4500, é que esse aqui já tem o PCI 4.0. O 5500 e o 4500 não tem. O 3600 tem, tá? Para quem não sabe, o Ryzen 5 3600 ele tem o PCI 4.0, enquanto a linha sucessora dele, mais de chip 500, 4500, 5500 e até o 5600G, que é o que vem com o gráfico integrado, não possui o PCI 4.0. Hoje é um pouco insignificante, não tem tanta diferença o 3.0 para o 4.0. Para jogos não dá muita diferença, dá quase nada de diferença. Para quem vai trabalhar com arquitetura, com renderização e tal, a largura de banda começa a dar uma diferencinha um pouquinho maior, e a limitação de SSDs NVMe, que no 3.0 não passa ali de uns 3.500 megabytes por segundo, enquanto que o PCI 4.0 vai ali 5, 6, 7 megabytes por segundo, tem um teto limite bem mais alto, mas é um upgrade que o cara consegue fazer depois com essas novas placas de vídeo que estão chegando, desde a linha 3000, que já é 4.0, a linha 6000 da AMD também é 4.0, e agora com a linha 7000, 8000, todos estão vindo 4.0, então cada vez vai ficar mais evidente a falta desse recurso. Partindo para as memórias RAM, vamos utilizar dois módulos XPG da Adata, modelo D30 com 3200 MHz, CL16, 16-20-20. Vamos utilizar dois módulos D8 para deixar em dual channel, padrão. Não tem muito o que falar, padrão hoje em dia, utilizar 16 GB de RAM. A placa-mãe vai ter 4 slots, então pode fazer o upgrade em futuro para 32 com relativa facilidade. Módulos bons, baratos e fáceis de encontrar para fazer o upgrade e deixar tudo casadinho, tudo igualzinho. Esse módulozinho aqui, eu particularmente acho um modelinho muito bonito, um dos modelos mais de entrada. Uma estética bonita. Dissipador em alumínio com thermalpad para fazer a dissipação de calor, além da estética, ele tem a eficiência dele energética. Placa-mãe, nesse conjunto uma placa-mãe um pouco melhor, uma placa-mãe já com mais recursos, já que trata-se de uma máquina saindo do intermediário básico, já para pensando em sair com uma máquina forte, mas que consiga fazer o upgrade com bastante facilidade. Então,
A placa-mãe, vamos com uma B550M Aorus Elite, esse modelinho aqui. O diferencial dessa placa, em cima das Bs comum, nós montamos bastante com placa-mãe B, mas existem níveis de B. B se refere ao chip, tem o chip A, B e o X. Aqui é o chipset que faz o controle gerencial da placa. Só que alguns recursos são implantados quando chega nessa linha mais nichada. Pega, por exemplo, uma B550, e mantendo a Gigabyte, a linha mais entrada dela, essa é a DS3H, que é uma placa-mãe que possui o mesmo PCH, o mesmo chip, porém não tem a mesma quantidade de recursos embarcados na placa, e esse é um diferencial. Recursos tais como, essa aqui tem entrada para SSD M2, igual aquela, só que ela tem duas entradas para M2. Pode ver, são duas conexões, uma controlada pelo processador e outra controlada pelo chipset. Isso é um diferencial, a maioria vem só com uma entrada NVMe. Outro detalhe que ela vem com esse reforço aqui, ó, a linha 16X com reforço, vem mais uma de 1X e mais uma 16X, porém a comunicação dela é apenas 4X. Ela tem o corpo 16, mas a conexão é 4X. A grande diferença da B550 da B450 é o PCI. Basicamente a mesma placa de recursos e tais. A diferença é que a B450 só possui o PCI 3.0, enquanto a B550, que é uma atualização dela, tem a comunicação 4.0, tanto para a placa de vídeo aqui no PCI, quanto para o NVMe. Então ele tira aquela restrição que teria do 3.0. Possui uma carenagem maior aqui em alumínio, com thermal pad em cima das bobinas aqui do VRM, embaixo aqui, que é a parte responsável por alimentar o processador em energia. Tem 8 pinos de alimentação aqui, energia do CPU pela que vem da fonte entra aqui, chaveia nos VRMs e alimenta o processador. Então ela tem um sistema de VRM melhor do que o comum, com dissipadores, e até a qualidade de energia chega melhor nele. Outro detalhe também que não vem nas linhas de entrada, nas linhas de chip intermediário, mas placa de entrada, é controle da RGB. Muitas não vêm. E essa tem aqui do ladinho, tanto 12 volts quanto 5 volts. Ou seja, tanto o RGB quanto o ARGB é compatível com essa placa aqui. É só ligar nas conexões do lado aqui, ó, e pode fazer a utilização. É um recurso bem bacana. E também esse botãozinho do lado aqui, ó, que é o Flash BIOS. Se porventura a BIOS, durante a atualização, a coisa corromper, tem uma porta aqui atrás, essa branquinha, tu coloca o pendrive, clica no botão e ela se regrava a BIOS automática. É bastante cômodo. Quando perde-se uma BIOS dá bastante dor de cabeça, e assim consegue ter um recurso que te salva com praticidade. 4 slots de memória RAM e entrada 3.2 para painel frontal. Não é o caso desse gabinete, mas a placa-mãe já dispõe. A parte traseira dela também é bem interessante. Ela possui 8 saídas, 8 portas USB. Como vocês podem analisar aqui, ó, 8 portas USB, rede cabeada, saída de som, uma saída DVI, uma HDMI, você utilizar com processadores um Vega, que não é esse caso. Uma placa muito bem construída. Para parte de armazenamento, nós vamos utilizar esse SSD aqui, apesar de ser um Gen 3, é um SSD com velocidades muito boas, com 2.400 MB de leitura por 1.800 de gravação. É um SSD confiável e um preço bem acessível. Já possui um dissipador de calor. Esse modelo aqui geralmente vem um dissipador de calor até do encaixe para colocar, mas esse modelo não veio, ou tá na caixa eu não vi. Nós vamos ver, mas geralmente ela tem um dissipador de calor aqui, ó, bem grande. Esse modelo não veio. Como ele possui dois, dá para utilizar tanto em cima quanto embaixo. É um SSD de 512 GB, NVMe, conexão M2 2280 padrão. Vai ser instalado na parte primária aqui, que é um bom inicial. Fica indisponível 4 portas SATA, mais o M2 na parte inferior, ou seja, uma máquina bem expansível. Como placa de vídeo para ele, vamos utilizar o que hoje se tornou a mais intermediária das intermediárias, que hoje são a 3060 e 3060 Ti. Para casar com esse kit, nós vamos colocar uma 3060 normal de 12 GB, esse modelo da Galaxy. Vou abrir para mostrar para vocês aqui na hora da instalação. Modelo com 3 anos de garantia, dual fan, vai rodar muito bem no conjunto com o 5600, porém ela pode ser substituída até para uma 3070 Ti, 4070, então o conjunto tem capacidade por placas de vídeo mais fortes. Hoje foge muito do valor final de uma máquina dessa, uma placa dessa. Caso o cliente queira, a gente coloca, caso contrário vai ficar montado com uma 3060 que já consegue rodar todos os jogos que você tem. Claro que alguns jogos têm problema de instabilidade, mas não é culpa do computador, sim de quem projetou o jogo, né? De via de regra, não tem um jogo que não roda numa máquina dessa. E
Para alimentar todo esse sistema, vamos utilizar uma fonte GameX, modelo GP750, é uma 750-80 Plus bronze, com full range, PFC ativo, bivolt automático, todas as correções necessárias que uma fonte deve ter, e deixa também com bastante margem para o upgrade futuro. Essa máquina aqui, se colocasse uma fonte de 500 watts, ficaria no limite, mas alimentaria. 600 watts seria o ideal, porém, eu vou deixar já com uma 750 em cima, avisando que no conjunto que o cliente vai adquirir, ele pode tanto trocar o processador, sair aqui com um upgrade que vale a pena, do 5600 para botar um Ryzen 7 5800 X3D, que é um salto bacana, que para mim é o melhor processador de jogos dessa linha. Se for para trabalho, obviamente o Ryzen 9, o 5900, 5950X, são processadores que dispõem de mais núcleos, são núcleos um pouco mais lentos, porque não tem o 3D cache, mas eles têm mais quantidade de núcleos para fazer trabalhos operacionais. No caso de quem trabalha com edição, com programação, que exige quantidade de núcleos. Para jogo, o Ryzen 7 tem menos núcleo, 8/16, só que tem um L-cache que abre vantagem em questão de latência, então o jogo consegue rodar com mais desempenho, mais fluidez, e essa placa também permite. Placa de vídeo, como eu comentei com vocês, se quiser fazer o upgrade para uma 3080 Ti, 3070 Ti, 4070, 4080, se quiser colocar uma placa de vídeo forte que tem um TDP maior, esse processador ainda consegue empurrar, totalmente compatível com essa placa-mãe em questão de PCIs e tal, com certeza vai entregar a alimentação necessária. É uma fonte que, apesar de ser 750, como eu gosto de comentar, apenas no 12 volts, que é a linha principal, que é alimentada pelo 12 volts, é o processador e a placa de vídeo, ela consegue entregar 648 watts. E mais 115 nas linhas secundárias. Ou seja, é uma 750. Essa aqui vem até uma certificação aqui do ladinho, como vocês podem ver. Um pouquinho de reflexo aqui, mas achei legal aqui que ela marca uma escala. Em 20% ela tem 82% de eficiência, com 50% ela tem 85% de eficiência, e a 100%, ou seja, consumindo 100% da capacidade dela, ela tem 82% de eficiência. Ela possui 5 conectores SATA, 2 PCI D6+2, tem 3 Molex, um conector 24 e 2 conectores de 4 pino para CPU. Já vem com cabos flat, o que facilita bastante a montagem. Não é uma fonte modular, mas é uma fonte que tem um custo-benefício muito interessante. E para colocar tudo isso dentro do queridinho Candias, comprei mais um porque esse gabinete aqui comporta esse estilo de máquina com muita decência. É um gabinete grande, bem ventilado, com bastante expansão. Dá para colocar o water cooler 360 na frente, botar radiador de 240, 280 em cima, o que fica um upgrade válido para essa máquina aqui, porque ela inicialmente vai no cooler box, mas é interessante botar um water cooler. Ela suporta o water cooler na parte superior aqui, seria bem interessante pôr. Um na parte traseira, mais 2 na parte de baixo, dá para enfiar cooler tudo que é lugar nesse computador aqui. Possui embaixo aqui uma tirinha de LED RGB, que dá para comunicar na placa-mãe e controlar junto com os coolers. Ou seja, é um gabinete bem bonito, bem bonito. Tem a cor branca e preta. Vou montar na branca, como vai ter bastante RGB, ele acaba refletindo mais, fica uma estética mais bonita. E um kit de cooler da T-Dagger. Eu compro esses coolers para montar eles combado. Geralmente eu compro um kit de 3 e um de 5, esse aqui é de 5, porque eu utilizo 4 cada máquina, 3 na parte frontal com uma tomada de ar e 1 com exaustores. É esse cooler que nós vamos montar. Ele é um cooler ARGB com saída endereçável, também no 3 volts, que vai ser ligado aqui na placa-mãe. A placa-mãe aqui tem o 3 volts. A Gigabyte tem um esquema diferente que se chama de GDV, que ele meio que pula a sequência. Como temos um conector, a placa só tem uma entrada ARGB. Não, ela tem duas, tem mais uma aqui embaixo. Achei que ela tinha duas, senão eu ia colocar o Y. Então ela tem tanto em cima aqui, ó, entrada de 5 e uma entrada de 12 volts. E aqui embaixo também. Maquininha bem forte, maquininha bem interessante. E é essa maquininha que nós vamos montar agora. A Adriana vai começar a montar já agora no início da manhã. Tá meio-dia, acredito que esteja pronta. E nós vamos poder mostrar para vocês como é que vai ficar esse monstrinho aqui montado. Um detalhe dessa placa-mãe que eu gosto muito, que eu acho que todos deveriam ter, ser adeptos, é que o espelho, apesar de ser possível remoção, ela é parafusada na placa aqui, ó. A placa vem junto, o espelho vem junto com a placa. Facilita tanto na montagem quanto no extravio também. É, o técnico agradece. Isso aí devia ser lei. É um diferencial bem interessante. Sem contar com um espelho bem bonito. Bem bonito mesmo. Bora pra montagem, galera.